Saudações geográficas, sou a professora Helena. Por favor, peguem seus materiais. Quem estiver com você, sinta-se convidado a participar desta aula sobre a retomada de conteúdo, justamente sobre a importância e o uso do solo. Mas antes, enquanto você está se arrumando, eu quero dar alguns lembretes, alguns recadinhos em relação à frequência. Lembre que o registro de frequência no Classroom mudou? Então, agora basta clicar no link número 1 e fazer a atividade obrigatória. Depois de realizar essa atividade, é só enviar. Pronto, sua presença já está garantida. Tranquilo? Vamos iniciar a aula? Os nossos objetivos hoje serão entender como ocorre a formação do solo, conhecer os principais tipos de solo e reconhecer a importância do solo. Então, estes são os principais objetivos da nossa aula de hoje, a nossa retomada. Iniciando a aula, nós vamos ver sobre a formação do solo. Bem, acompanhando na leitura, ocorre quando as rochas que estão presentes no relevo sofrem desgaste e decompõem-se devido à ação dos agentes exógenos, externos, ou seja, que estão fora da superfície terrestre. Então, lembrou dessa palavra exógenos? Quer dizer externos, fora. Exemplos de agentes externos, exógenos. Temos o vento, o ar, sim, a corrente de ar, o vento, ele tem essa capacidade de desgastar a rocha. Temos o agente da temperatura, o choque térmico, o calor de repente esfria. Temos a ação dos próprios seres vivos, incluindo nós, seres humanos. E tem a ação da água, que aparece na forma da chuva, do rio e do mar. Lembrando que estes agentes, eles vão desgastar a rocha num período de centenas a milhares de anos. Não é assim, choveu hoje e desgastou a rocha, já se formou um solo. Não, é um processo lento, demorado. A formação do solo tem a rocha pode sofrer a ação de desgaste por centenas e até milhares de anos, por meio dos fenômenos físicos, químicos e biológicos. Então, estes fenômenos é que vão fazer o desgaste. Este gráfico está na página 111 do livro de Geografia, o seu livro didático. Se você está sem ele, não tem problema nenhum. Acompanhe a imagem aqui. Nós já utilizamos na aula anterior. Então, vamos rever. Reparem que, então, nesta imagem, você tem a decomposição da rocha e a formação do solo. Você tem a rocha, só que ela sofrendo a ação do vento, da água, dos seres vivos, temperatura, vai se decompondo, vai se transformando em partículas menores e formando uma pequena camada. Com o passar dos milhares de anos, este solo vai aumentando de profundidade e a rocha cada vez mais em partículas menores. Bem, quanto mais desenvolvido o solo, mais vegetação vai estar acima ou até desenvolvido o cultivo, a agricultura. Vamos ver, relembrar a matéria orgânica. O que seria isso que é tão importante para o solo? A matéria orgânica é um composto formado pela decomposição de plantas e animais sem vida, contribuindo para a fertilidade do solo. Mas o que seria então a matéria orgânica? Vamos imaginar, você tem a árvore lá no seu quintal, né? E dessa árvore caiu a folha secou e caiu. Esta folha, ela está morta e ela vai se decompor. Quando ela começa a se decompor, ela contribui para a formação da matéria orgânica.
Ah, mas professora, só uma folha já vai dar a matéria orgânica? Não. Quanto mais material, de restos de plantas, animais, por exemplo, o passarinho que morreu, enfim, quanto mais materiais para se decompor, maior vai ser a quantidade de matéria orgânica. Por isso que em florestas, geralmente, como tem muita árvore, uma próxima da outra, e muita biodiversidade de animais, quando eles morrem, né, ou se desprendem da árvore, da planta, devido à umidade e ao calor, a decomposição é acelerada. Aí a matéria orgânica vai ser uma camada bem maior do que um local, por exemplo, como um espaço urbano, como uma cidade. Então, vamos ver esta imagem. Esta imagem, ela apresenta um processo chamado serrapilheira. E o que seria isso? Isso acabou ocorrendo principalmente onde tem florestas, como eu estava explicando. Então, você tem a folhinha secou, se desprendeu da árvore, cai no chão. Só que o interessante é que não tem uma folha, são várias. Quando tem uma camada de folhas, galhos, ou até o animalzinho, o passarinho, ele vai fazer uma camada de proteção para este solo. Ainda não é matéria orgânica, só vai se transformar quando os agentes de decomposição, que são os micro-organismos que estão dentro do solo, começam a atuar nestes restos orgânicos. Quanto mais úmido e quente, maior é essa decomposição, mais rápida, formando assim uma matéria orgânica com maior profundidade ou com até mais qualidade. O interessante é que a camada de folhas, aqui foi representada com folhas e gravetinhos, ele abafa o solo, então ele retém a água no solo. Lembram na aula anterior que a gente estudou que para o desenvolvimento da planta, a água ela tem que estar retida, ela tem que estar mantida dentro do solo? Então veja como é interessante esta técnica, além de evitar a erosão e lixiviação. O que seria isso? A erosão, o desgaste do solo feito pela chuva. Então veja, olha o quanto é importante este material estar na superfície. Bem, temos a importância do solo. Nas aulas anteriores a gente comentou sobre esta importância. A importância do solo. A qualidade do solo, ela é importante para o progresso das atividades realizadas pelo ser humano, principalmente atividades econômicas, que além de oferecer o lucro, também vão oferecer alimentação, a moradia e até material para se fazer produtos. Então, importância do solo. Nós temos a agropecuária, a extração de minérios e a realização de construções. Com base no que a gente viu neste primeiro momento da aula, agora eu peço que vocês preparem os seus materiais, peguem a sua caneta, seu lápis, borracha e vamos aos exercícios. Exercício número 1. Como ocorre a formação do solo na superfície terrestre? Descreva. Então, eu quero que você explique como que vai ocorrer esta formação. Vamos lá?
aí, conseguiu responder essa questão? Então vamos à resposta. O solo é formado a partir do desgaste da rocha, devido à ação de erosão e intemperismo dos agentes exógenos. Então a rocha ela vai sofrer um desgaste. Lembrando que esse desgaste a gente pode chamar de erosão e intemperismo quando muda a química desta rocha. E quais seriam os agentes causadores disso? Você pode ter o vento, a água, da chuva, do mar, do rio. Você pode ter a ação dos próprios seres vivos e a temperatura. Tranquilo? Vamos ao exercício 2? Nesta questão, vamos ler com atenção a afirmação. Sobre a matéria orgânica, é correto afirmar que temos 4 opções. Letra A. A matéria orgânica ela é formada pelo desgaste das rochas. Letra B. A matéria orgânica não possui relação com a decomposição de plantas e animais. Letra C. A matéria orgânica contribui para a fertilidade do solo. Letra D. A umidade não contribui para o processo da matéria orgânica. Então, qual destas opções que está corretamente relacionado à matéria orgânica?
vamos à correção do exercício número 2. Sobre a matéria orgânica, é correto afirmar que contribui para a fertilidade do solo. Então, a opção é a letra C. Mas vamos entender por que a letra A B e a D estão erradas em relação à matéria orgânica. Repare que na letra A diz que é formado pelo desgaste das rochas. Quando tem o desgaste das rochas, não é a matéria orgânica que vai ser formado, vai ser formado o solo. Na opção B, diz que não possui a relação com a decomposição de plantas e animais. O que está errado nesta frase? Apenas a palavra não. Porque a matéria orgânica ela é formada pela decomposição de plantas e animais, de restos orgânicos. E a letra D, por que ela está errada? A umidade não contribui para o processo. Lembra na imagem anterior, nas imagens anteriores, que a gente viu a folhinha caindo da árvore e que fazia uma camada sobre o solo? Reparou que tinha uma informação, até expliquei, que tanto a umidade e uma temperatura um pouco mais aquecida contribui para a aceleração da decomposição, ou seja, contribui para uma maior formação de matéria orgânica. Então, a umidade é importante? Sim, e muito. Vamos continuar, então, o conteúdo. Vamos ver a classificação das rochas. Nós temos 3 tipos de rocha: a magmática extrusiva e intrusiva. A palavra magmática, você já deve imaginar, magma. O que era magma? Lá no conteúdo das camadas internas da Terra, a gente estudou que na camada manto havia o magma. E o magma era a rocha fundida, a rocha derretida. Então, quando o magma subia pelo manto, mesmo chegando na crosta, só que se solidificou dentro da superfície terrestre, formou a rocha magmática intrusiva, dentro da superfície terrestre, dentro da crosta. Quando o magma saiu pela cratera do vulcão, fazendo o derrame da lava, formou a rocha magmática extrusiva, ou seja, solidificou fora da superfície terrestre. Além da rocha magmática, temos a rocha metamórfica. A palavra metamórfica tem origem na metamorfose, que significa transformação. A transformação da rocha metamórfica, ela ocorre por 2 fatores: pressão e calor. Pressão e calor que vem lá da camada núcleo da Terra, passa para o manto e consecutivamente para a crosta. Então, a rocha metamórfica era um outro tipo de rocha, ou magmático sedimentar, passou por essa transformação, criando características de um modelo novo de rocha. Temos a rocha sedimentar, o nome já diz, formada por sedimentos, pequenas partículas de rochas. É uma rocha mais frágil, uma rocha que está mais suscetível ao desgaste feito pelo vento, temperatura, seres vivos, tá? Então, é uma rocha que é um pouquinho mais frágil. Bem, por que é importante conhecer os tipos de rocha? Com os tipos de rocha, você vai ter os determinados solos. Então, vamos ver no slide. Principais tipos de solo. O solo é o resultado do desgaste da rocha em pequenas partículas. Sendo assim, o tipo de rocha influencia no tipo de solo. Então, temos 4 principais solos: o solo calcário, argiloso, arenoso e humoso. Para cada solo, vamos ver a explicação e, consecutivamente, a imagem. Solo calcário é um solo que possui pouco nutriente e com muitas partículas
rochosas em sua composição, tornando-o seco. É impróprio para o cultivo de plantas, sendo comum em regiões desérticas. Vamos agora acompanhar a imagem para compreender esse solo. Então veja, o solo calcário, ele é um solo com partículas rochosas, ou seja, pedregulhos. Veja aqui a formação de pedregulhos. Repare que é um solo que ele não tem a capacidade de reter a água. Sendo assim, é um solo seco, além de ser pobre em nutrientes. Lembram que água e nutrientes são os dois fatores que permitem a formação das plantas? Veja que nessa paisagem nós temos pouca formação vegetacional. Por quê? Porque tem pouco nutriente e pouca água, que é o necessário para a planta. É um solo muito característico em regiões desérticas. O próximo solo que iremos ver é o solo argiloso. Este solo é um solo que possui concentração de partículas pequenas de rochas e que consegue reter a água e nutrientes. Turma, sexto ano, se este solo consegue ter nutriente e manter a água, será que vai ser bom, positivo para a agricultura? Vamos ver a próxima imagem. Opa, uma imagem que apresenta a terra roxa no terceiro planalto do Paraná, o planalto de Guarapuava. Repare que a terra roxa é um exemplo de solo argiloso. Opa, sendo ideal para o cultivo. E repare que no fundo da imagem você tem a formação da vegetação nativa. Então a planta ela consegue se desenvolver muito bem. Mas a terra roxa, por mais que seja um solo argiloso, vem de qual rocha? Vem de desgaste de qual tipo de rocha? Vamos descobrir. A terra roxa é um solo fértil, formado há milhões de anos atrás, por meio da decomposição da rocha basáltica, basalto, que é um tipo de magmática extrusiva, que foi originada pelo derrame vulcânico que ocorreu na separação da América do Sul com a África. Retomando um conteúdo que nós vimos em aulas anteriores sobre placas tectônicas, Gondwana, Laurásia, Pangeia, então lembram que as placas eram todas unidas. A placa sul-americana, onde está o Brasil, era unida com a placa africana. Então, até tem o contorno com base na teoria da deriva continental, que acaba mostrando esse encaixe. Acontece que, quando começou a ter a pressão que vem do núcleo da Terra, passa para a camada manto, que vai para a camada crosta, motivou a separação destas placas, fez uma pressão, fez um movimento divergente, então afastou a placa africana da sul-americana. Junto com essa pressão, além dos terremotos, teve essas erupções vulcânicas, que fizeram derrame de lava, ou seja, o magma saiu pela cratera do vulcão e teve o derrame da lava na superfície. Essa lava se solidificou porque a temperatura esfriou, teve a ação da água que fez perder essa temperatura da rocha derretida, né? Fez a solidificação. Formou a rocha magmática extrusiva, solidificou fora da superfície terrestre. E formou a rocha chamada basalto. Com o passar dos anos, centenas, milhares de anos, com o desgaste feito pela água, chuva e por seres vivos, temperatura, fez o desgaste do basalto, dando origem à terra roxa, que é excelente para o cultivo, para a agricultura. Vamos ao próximo solo, o solo arenoso. Lembra o que para você? Areia? Ótimo, ele dá uma boa dica do que seria este solo. É um solo que apresenta maior quantidade, granulosidade de areia,
sendo permeável à água, ou seja, não a retém. Turma, vamos pensar, se não retém a água, a planta ela não vai conseguir se desenvolver com facilidade. Quem já teve oportunidade de ir para o litoral, naquela faixa de areia, já reparou que quando você joga água, a água ela não fica empoçada, ela já é infiltrada, ou seja, ela já adentra no solo, ela já desaparece da superfície. Então, se o solo não mantém essa água, a planta vai ter dificuldade para se desenvolver. Um exemplo aqui, uma imagem retratando o solo arenoso. Ele lembra realmente presença de areia. Nem sempre o solo arenoso vai ser igual àquela faixa litorânea, tá? Pode ser que tenha a quantidade de areia numa proporção menor. E vamos ao último solo, o solo humoso, que vem da palavra humus, que tem a ver com matéria orgânica. Então vamos ver. O solo humoso é um solo que apresenta elevada concentração de material orgânico em decomposição, tornando-o muito fértil, ideal para o cultivo. Vamos ver a imagem. Veja, o solo humoso ele é até popularmente chamado de terra preta. Ele é um solo que vai ter uma grande concentração de restos orgânicos. Nesta imagem aparecem pedaços, gravetinhos, galhos, raízes, né? Já na fase da decomposição. Então tem muito micro-organismo aqui que vai acelerar essa decomposição formando a matéria orgânica. Quem já mexeu com esse solo, com essa terra preta, tanto na sua horta, no seu quintal, ou no seu jardim, ou até mesmo na lavoura, reparou que é uma terra úmida e até muitas vezes com presença de seres como a minhoca, que contribuem para a formação da matéria orgânica. É um solo maravilhoso para as plantas. Bem, com base nessa segunda parte do conteúdo, vamos preparar os materiais e vamos aos exercícios. O exercício 3 é uma questão objetiva, então temos que ler com atenção a frase. Qual é o solo que se caracteriza por haver grande concentração de matéria orgânica? Ou seja, qual é o solo que tem a maior composição de restos orgânicos que estão se decompondo? Tem 4 opções. Letra A é o solo calcário. Letra B corresponde ao solo argiloso. Letra C, solo arenoso, ou a opção letra D, solo humoso. Qual destes solos que apresenta, então, maior concentração de matéria orgânica? Pensa lá.
Vamos então à correção do exercício 3. Qual será então o solo que se caracteriza por maior concentração de matéria orgânica? Quem marcou a letra D, parabéns, show de bola, mandou bem. Por que a letra A, calcário, está errado? Lembra que calcário era um solo pobre, seco em nutrientes e era formado por pedregulhos? Então, não tem a ver. A letra B, argiloso. Não que não seja um solo bom, dependendo da composição química da rocha, ele é maravilhoso. Lembram da terra roxa? Só que os nutrientes por decomposição de rocha é diferente dos nutrientes por decomposição de matéria orgânica. E solo arenoso, C, areia. Então, não tem muita decomposição de material orgânico, porque acaba não tendo tanta formação de plantas. Tranquilo? Vamos ao exercício número 4? Qual é o solo estudado menos indicado para a prática da agricultura? Por quê? Junto colocamos então a imagem. Eu quero saber o nome deste solo e por que ele é inadequado para a prática da agricultura. Vamos lá?
Então, conseguiu responder o exercício? O nome deste solo, então, é o solo inadequado para a prática da agricultura, seria o solo calcário. E o porquê que ele é impróprio? Bem, ele é o mais impróprio, pois não retém a água, ou seja, ele não mantém a água, lembrando que a água é importante para a planta, e tem poucos nutrientes, além de possuir pedregulhos que dificultam o crescimento da planta. Os pedregulhos acabam formando até uma espécie de barreira e a planta, que é mais frágil, quando ela é uma muda, quando ela é pequenininha, para se desenvolver, ela vai ter uma grande dificuldade para enfrentar a resistência dos pedregulhos. Então, solo calcário, não retém água, solo pobre em nutrientes e também tem a questão das grandes partículas rochosas que dificultam o crescimento da planta. Vamos ao próximo exercício? O último da aula de hoje, o exercício 5. O solo da terra roxa é formado principalmente do desgaste de qual rocha? Então, a terra roxa que vem do basalto, que é exemplo de qual rocha? Temos a letra A, rocha sedimentar, letra B, rocha metamórfica, ou a letra C, rocha magmática extrusiva. Então, a terra roxa, que é o desgaste da rocha basalto, é exemplo de qual destes tipos de rocha? Vamos lá?
Vamos então à resposta desta questão. Então, a terra roxa, que vem do basalto, é um exemplo de qual rocha? Da rocha magmática extrusiva. Lembram que ela veio do derrame de lava quando a América do Sul e a África, as placas sul-americana e africana se separaram pelo movimento divergente? Se você marcou a letra C, parabéns, continue assim. Ah, professora, marquei a letra A e B. Não, não tem problema. Refaça esta questão. Lhe aconselho a anotar as dúvidas no seu caderno. Entre em contato com seu professor de geografia pelo aplicativo Google Classroom. Tente rever esta aula também na playlist do YouTube ou no aplicativo Aula Paraná. É só você se organizar que você vai conseguir na próxima vez. Bem, vamos ver os conteúdos da próxima aula. Será o estudo da água, o ciclo da água, o ciclo hidrológico, e a hidrografia, como que a água aparece em nosso planeta. Bem, vou me despedindo, agradeço a sua participação, aos familiares ou amigos que estavam com você, obrigado também, e até a próxima aula.